Olá, boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que nós retornamos aqui no nosso canal para trazer a mensagem deste domingo, dia 19 de julho de 2020. Estamos aqui estreando esse equipamento que adquirimos para que possamos ter uma melhor qualidade no nosso som, na nossa recepção. Então estamos aqui, mais uma vez, tentando trazer algo de melhor para o povo de Deus, para aqueles que querem ouvir a mensagem. Eu quero, antes de começar, orar, suplicar as bênçãos de Deus sobre essa mensagem, porque a palavra que não volta vazia não é do pastor, mas é a palavra de Deus. E o que nós queremos é ouvir o que Deus quer nos falar por meio do texto, da mensagem desta noite, tá bom? Antes de orar, vou colocar uma música do Ana Azevedo, que adorador por excelência. Eu quero que os irmãos escutem e enquanto a gente ora, bendito Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus de misericórdia, diante do Senhor estamos aqui para, Senhor Deus, entregar este culto ao Senhor, para te adorar, para te servir. Permite que a tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. O que nós queremos é ouvir a tua palavra. Pai bendito, abençoe cada pessoa que ouvir essa mensagem. Que seja ricamente abençoado no Senhor. Que tenha a sua vida transformada. Que sejam impactados, ó Pai, pela tua palavra. Dá, Deus amado, a tua presença, a ação do teu Santo Espírito, e que vamos falar. Que as pessoas que estarão ouvindo, ó Pai, possam ser abençoadas e ser tocadas pelo teu Santo Espírito. O que nós queremos é te adorar e te servir. Pai, eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, suplicando a tua presença conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos aqui, nesta noite, vamos falar com base no texto Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Esse é o texto que vamos ler aqui, que eu gosto de ler com vocês, para que a gente possa trabalhar nesse texto muito importante. Eu creio que você conhece essa história, narrada em Mateus capítulo 14. É um fato extraordinário, ocorrido com os apóstolos, ocorrido com Jesus. Eu quero ler para você aqui, este texto não é tão grande, mas é importante que a gente compreenda completamente a palavra de Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, foi Jesus até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações por meio desta palavra. O tema dessa noite, o tema que escolhi para falarmos desse assunto é: desça do barco e caminhe sobre as águas. Como vocês devem saber, o apóstolo Pedro
viveu experiências profundas e extraordinárias com Jesus. Podemos dizer que Pedro provou do sobrenatural de Deus ao lado de Jesus. Pedro foi um dos apóstolos mais proeminentes e também um dos mais próximos de Jesus. Ele se tornou um grande líder na preparação que Jesus teve para com ele. Seu temperamento difícil, temperamento sanguíneo, explosivo, ele sempre tomava a frente das coisas, característica do seu temperamento. Então o apóstolo Pedro viveu coisas extraordinárias. Podemos dizer também que este acontecimento, essa experiência extraordinária, esse milagre, é um dos mais emblemáticos registrados na Bíblia. Nós encontramos este relato no livro de Mateus, capítulo 14, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e no Evangelho de João também, capítulo 6. Mas, sem dúvida alguma, o livro que mais trouxe detalhes sobre este acontecimento é, sem dúvida, o Evangelho de Mateus. Andar sobre as águas também revelou, sem nenhuma sombra de dúvida, a divindade, a natureza divina de Jesus. Mas também destacou uma atitude de Pedro diante de uma situação de estresse, de uma situação preocupante, mas também diante de um grande milagre. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, então ele fala com Jesus e Jesus diz: Pedro, vem. Então Pedro desce do barco para andar sobre as águas. O mar revolto. Mas por alguns instantes Pedro realmente consegue caminhar. Mas o seu medo o fez com que ele pudesse afundar. Nesse episódio nós percebemos de Pedro atitude de fé, coragem e ousadia. Diante daquele momento apavorante, Pedro demonstrou fé, coragem e ousadia. Mas também percebemos que Jesus deu um voto de credibilidade a Pedro e o convidou a descer do barco e caminhar sobre as águas. Eu creio, de uma forma figurativa, ou talvez até mesmo de uma forma prática, aquele momento vivido pelos discípulos de estresse, eu creio que nós podemos comparar com a situação que estamos vivendo hoje. Como é isso, pastor? Estamos vivendo também num momento de turbulência. Nós não estamos vendo um fantasma, mas estamos convivendo com o fantasma do Covid, o medo do sobrenatural, daquilo que a gente não consegue ver diante de tanta coisa. Que os acontecimentos hoje mostram com bastante clareza que Jesus também está do nosso lado, nos convidando a crer, a confiar. Eu creio que Jesus está dizendo para nós: desça do barco e caminhe sobre as águas, sobre essas águas turbulentas. É isso que a gente quer tratar. Entender um pouco essa situação e como isso pode nos trazer alento, como isso pode trazer algo para a nossa vida, algo de conforto. Primeira coisa, vamos ao contexto deste acontecimento. No verso 13 a 15 do texto de Mateus, lido aqui, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar secreto à parte. Ao saberem disso, a multidão que vieram da cidade, seguindo por terra. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Veja bem, o que esse texto aqui está relatando? Está relatando a primeira multiplicação dos pães. Jesus, após a morte de João Batista, então, já dando início ao seu ministério, caminhando, Jesus se depara com a primeira situação diante daquelas pessoas. Nós acreditamos ter mais de 10 mil pessoas. Então, Jesus ali faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Porque Jesus percebe ali a situação daquele povo, mas também Jesus tem uma percepção de ver que os seus discípulos estavam cansados, exaustos.
porque era uma correria, o ministério de Jesus sempre foi muito dinâmico, muito corrido, era algo sempre urgente, e Jesus tinha que atender o povo, tinha que ver o lado do cansaço dos discípulos, mas também Jesus não deixava o seu lado de oração. Então, Jesus naquele momento pede para que seus discípulos, olha, pegue o barco e atravesse o mar da Galileia. Vão para outra banda. Enquanto isso, Jesus faz o quê? Retira-se para orar. Ele precisava de um momento a sós com Deus. É importante que nós entendamos isso. Todos nós precisamos de um momento a sós com Deus. E eu creio que Deus está dando para nós essa oportunidade durante essa pandemia. Nós estamos tendo mais oportunidade de ter momentos a sós com Deus. Eu e você precisamos aproveitar esses momentos. Jesus nunca deixou de perder, nunca perdeu a oportunidade, nunca deixou uma oportunidade de passar sem que ele pudesse buscar a Deus. Então Jesus fala que após ele ter despedido a multidão, ele subiu para o monte de Pará e permaneceu até o anoitecer. A essa altura, o barco já tinha andado cerca de 5, 6 quilômetros no mar da Galileia. Então ali veio um vento muito grande e começaram a tirar os discípulos da rota, aquele medo, aquele pavor à noite. Então os discípulos eles queriam chegar a Betsaida para poder ir aguardando Jesus. Mas aquele vento, aquela coisa começou a soprar, afastou os discípulos. Esta era a situação. Aí nós perguntamos aqui, por que Jesus andou sobre o mar? Por que Jesus despachou os discípulos para que eles pudessem ir para lá e ficou orando? Então como é que Jesus iria até lá? Amados, é uma pergunta que a gente precisa pensar um pouco. Por que Jesus não pegou um barco, não contratou um barco? Eu creio que barco nenhum sairia naquela noite, com aquela tempestade. Então Jesus, sendo Deus, sabia que precisava se aproximar dos discípulos e também precisava ensinar coisas grandiosas. Então Jesus, olha aqui que diz o verso 33, eu já li, vou ler novamente, porque Jesus andou sobre as águas. Eles adoraram Jesus, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, para confirmar que Jesus é o Filho de Deus. Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua plena divindade. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante o seu ministério terreno tinham um propósito de apontar para sua divindade, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Então, as Escrituras precisavam ser confirmadas. Então, amados irmãos, consequentemente, o milagre em que Jesus andou sobre as águas também veio fortalecer a fé dos discípulos. E fortalece a nossa fé, porque mostra a preocupação de Jesus, mostra que Jesus pode agir sobre o sobrenatural. Toda a natureza está sujeita a Deus. Eles deviam aprender que a fé depositada em Cristo, que era o Filho de Deus, não há nada que temer. Nós não temos que temer essa pandemia, porque Deus está conosco. É isso que Mateus quer registrar, que havia os discípulos, aquele momento de tensão, mas eles reconheceram o poder de Jesus. Eu creio que Jesus andou sobre as águas para nos ensinar a confiar nele. Nesse milagre, nós podemos destacar 3 lições importantes. Primeiro, com ele aprendemos a confiar no Senhor, com o milagre. Nós aprendemos a confiar. Muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, remando contra um vento forte, com a sensação do abandono e com a sensação que nós não damos conta. Vou dar um breve intervalo aqui por causa do tempo e retorno em seguida com o segundo